vossa pessoa em meu gabinete diversas vezes, solicitando aqui minha presença para ser testemunha desse evento que eu só tenho de aplaudir de modo entusiasta, exatamente de uma maneira extremamente positiva, na medida em que eu posso vislumbrar nesse embrião que ora nasce em Cataguases um passo importante, não só para a cidade, mas para a região, para o Estado e mesmo para o Brasil, de um belo exemplo que aqui se cultiva. Eu queria dizer que no momento que as forças empresariais, em parceria estreita e siamesa com o poder público, se irmanam para lançar um Conselho do Desenvolvimento de Cataguases, é claro que os frutos serão extremamente positivos. Eu tenho certeza disso, porque nós todos conhecemos exemplos pelo mundo afora. Não precisamos reinventar a roda para aprendermos em outras iniciativas igualmente positivas que tiveram exatamente essa mesma vereda e esse mesmo caminho. Eu posso citar o famoso estudo que o Banco Mundial fez alguns anos atrás, e que é tão conhecido, da fotografia da nação da qual também sou cidadão, que é a Itália. Por que motivo, eminente presidente Olavo Machado, que preside o sistema FIEG em nosso Estado, por que motivo a Itália do Norte, tão desenvolvida, enquanto a Itália do Sul, com graus menores de desenvolvimento humano, econômico, social, até de criminalidade? A pesquisa que o Banco Mundial fez, de maneira exaustiva e exemplar, pela primeira vez no mundo com tal dimensão, demonstrou que só uma coisa diferenciava o norte do sul da Itália, já que a própria tradição, a cultura, a língua, a educação tinham basicamente o mesmo nível. E essa distinção era exatamente a participação da sociedade civil, e quando eu falo da sociedade civil, claro, inclui as empresas, dentro dos planos e projetos para o desenvolvimento do norte. Enquanto o sul quedou-se no berço romano esplêndido da tradição histórica dos latinos, e por isso mesmo aguardava sempre a ação do poder público, o norte, num berço de diversas guerras, da Lombardia, do Piemonte, do Vêneto, entre outras regiões, empenhou-se de modo muito mais dinâmico na identificação de fontes de desenvolvimento de pequenas e médias empresas e, através da parceria feita com o poder público local, logrou êxito de indicadores tão desenvolvidos quanto os da Alemanha, que é a nação mais desenvolvida da Europa. Esse famoso estudo rendeu diversos desdobramentos e tornou-se hoje curial, tranquilo, remansoso, cristalino em todos aqueles que cultivam o planejamento. A certeza, o dogma e o mantra de que sem a participação da sociedade civil não há possibilidade de desenvolvimento integrado. Imaginarmos, aguardar o poder público, por mais pungente que seja, por mais recursos que tenha, exatamente a realidade oposta à nossa nesse momento no Brasil, mas que o poder público sozinho irá orientar, implementar o desenvolvimento, nós estamos apostando no autoritarismo, estamos apostando no despotismo, porque é fundamental a participação da sociedade. E é exatamente dentro desse raciocínio, dentro desse viés, que nós observamos a atuação aqui agora da sociedade de Cataguases. Aliás, não poderia ser em outra cidade, tal bandeira inicial. Cataguases é o berço do modernismo no Brasil e em Minas Gerais, uma das capitais culturais de nosso país, sede do cinema novo feito aqui, uma cidade cuja arquitetura modernista é aplaudida e reconhecida por todos nós. Por isso mesmo, acredito que os senhores, cumprimento o presidente Humberto, que aqui está, o seu vice-presidente Ricardo, os diretores todos que compõem o novo conselho que olha se instala, por essa iniciativa. A responsabilidade é muito grande e é fundamental. Estimulo aqui o prefeito William, um jovem prefeito, professor, dinâmico, responsável e dedicado, para se aproximar o máximo possível, porque foi bem dito, essa instituição é uma instituição apartidária, mas ela não é apolítica, até porque políticos somos todos nós, na nossa vida cotidiana, na nossa casa, na nossa vizinhança, nos nossos clubes, dentro de nossos próprios prédios residenciais. Ela é partidária, mas não é a política. Ela precisa da boa política, da política com P maiúsculo, de Aristóteles, que todos nós praticamos no nosso dia a dia. E o prefeito William, que aproveito para agradecer as palavras tão ternas e carinhosas que me dirigiu, em razão do meu vínculo com essa cidade, de admiração e apreço a uma cidade que tem na cultura e nas artes, e aqui abro breve parênteses para todos que conhecem minha biografia, sabem
que sou uma pessoa que durante muitos anos dediquei exatamente à questão cultural, tempo precioso de minha vida, e acredito que é algo fundamental para a dignidade humana e o desenvolvimento de cada qual, o aspecto cultural. E aproveito para homenagear os nossos 2 alunos que aqui estão e que estavam no vídeo que aprendemos há pouco, estudantes de arte cataguases que aqui querem permanecer e fazer seu trabalho, os meus cumprimentos e os meus votos, que tenham muito êxito aqui na atividade artística, que é imprescindível. Eu fecho parênteses exatamente para dizer, meu caro Luiz, que esse meu apreço por Cataguases, que me fez estar aqui tantas e tantas vezes, em diversas missões oficiais e não oficiais, é exatamente para, digamos assim, repercutir, ecoar o réplica de todos nós mineiros em favor dessa cidade tão especial, tão querida e tão distinta, em razão da sua trajetória, que é diferente. E ela é tão distinta que ela tem como âncora, e posso dizer essa palavra que é uma palavra adequada, como âncora uma grande empresa. Meu caro doutor Ivan, portanto, quero cumprimentá-lo. Cumprimentá-lo pela tradição da Companhia Cataguases Leopoldina, de Força e Luz, o nome antigo, pela nova Energisa, revigorada, repaginada, moderna. Estive recentemente, dizia o doutor Ivan, em visita oficial ao estado da Paraíba. Todo o estado está sob concessão da Energisa. Conversava com autoridades locais e todos aplaudiram. E vi lá, comentando aqui a questão cultural, o belíssimo, meu caro Ricardo, parabéns, o Museu dos Pandeiros que fizeram em Campina Grande, que é algo de fato diferente e que a Energisa está patrocinando e que merece o nosso aplauso. E vi lá também, meu caro Olavo, já falei com o Dr. Robson, invejoso e com o coração chorando, o belíssimo museu digital feito pela CNI da história de Campina Grande, que nós em Minas não temos ainda, uma boa cobrança para levar a nossa FIENG e que levemos ao Dr. Robson na CNI. E aproveito para cumprimentar os nossos distintos diretores, presidentes da FIENG que nos acompanham nessa viagem. Mas voltando à Energisa, meu caro Ivan, a homenagem prestada aqui ao senhor, a seu filho, à empresa como um todo, é exatamente o reconhecimento de todos nós mineiros. Não pelo fato dela ser hoje a 4ª maior empresa de Minas e uma das maiores do Brasil, mas pelo fato que ela foi capaz de se reinventar a cada década, de se inserir, apesar de manter-se numa cidade em tese do interior, que não é o caso de Cataguases, que tem vocação de metrópole, até pela sua cultura, mas se mantendo aqui, estender para tantos estados da federação e quase 1000 municípios, mas manter o que é mais importante, a sua identidade de modernidade, de inovação, que é a palavra fundamental do século XXI, que é o século do conhecimento. Somando, portanto, esse trabalho, digamos, turbinado da Energisa, com a participação do município, dos senhores vereadores aqui da presença, do senhor presidente da Câmara, das lideranças empresariais que dirigem o Conselho, da sociedade civil de Cataguases. Eu não tenho dúvida alguma, tenho a certeza e a serena convicção que nós estamos diante de um grande sucesso, que irá repercutir não só em Cataguases. Está aqui o nosso Mazinho, meu prefeito amigo, Itamar, de Dona Eusébia, tão querido, cidade vizinha, cidade tão famosa pelas suas mudas, que são também um orgulho de nós mineiros, terá um efeito lá. Como eu digo, Dona Eusébia, que está aqui o Mazinho, mas em todas as cidades da região, que vão se inspirar nesse belo exemplo. E por isso, dirigindo agora aos meus colegas do mundo político, meu caro deputado federal Lael Varela, meu suplente, a quem cumprimento de maneira tão enfática e cujo trabalho em Cataguases é reconhecido, e foi bem lembrado até pelo doutor Ivan, que eu não sabia, o trabalho do seu pai também na Cataguases Leopoldina, e que faz em Moriaé, em região, um trabalho meritório tão positivo, inspirando-se também nesse exemplo. Da mesma forma, o deputado estadual Braulio Braz, claro amigo, grande empresário, filho também de um grande líder político e grande amigo, nosso amigo Zé Braz, em Moriaé e toda a região, e igualmente trabalha por todo esse estado para demonstrar essa importância. O deputado Rodrigo teve de se ausentar, mas me mandou aqui, no tempo da modernidade, em tempo real, uma comunicação dizendo assim, tenho de sair para o evento de Viçosa, mas não deixa de citar que eu também estou aí, então eu faço aqui a referência ao deputado Rodrigo de Castro, que é um dínamo do seu trabalho e na sua presença constante nos eventos dos municípios que atende. Mas o que nós, políticos, temos de aprender com essa iniciativa? É exatamente isso. É a demonstração da unidade, da convergência, dentro de tempos difíceis. Estamos hoje no Brasil em tempos sombrios, em tempos de crise. Crise econômica, crise ética, crise política, crise de lideranças, que eu mencionava sempre. Falava no avião vindo com o doutor Olavo,
falava com o meu amigo Adson Marinho, exatamente a dificuldade que temos hoje das lideranças políticas, na sua ausência de lideranças. Comentava exatamente que essa falta de liderança é um grande entrave nas reformas que temos nos dias de hoje. Mas por isso que temos de movimentos, meu caro Aguinaldo, exatamente para sacolejarmos um todo. Os custódios com o trabalho que tem na área do açúcar e do álcool e da região conhecem bem. Movimentos como esse, que vão nos inspirar. Como o velho movimento verde da década de 20 de Cataguases nos inspirou naquele momento. A nós mineiros, eu ainda não era nascido, evidentemente, mas nos inspirou os mineiros e os modernistas de então, para avançarmos. E eu acho que a criação desse conselho é algo a ser aplaudido, assinalado e reconhecido. E vamos acompanhar com uma lupa bem precisa os avanços do trabalho dos senhores aqui. Porque esse sucesso servirá de grande espelho, de grande repercussão, com uma vitrine luzidia, iluminando não só Cataguases com suas obras arquitetônicas tão belas, mas como a nossa Dona da Mata, que precisa disso em nosso estado. Para passarmos esses tempos obscuros, tempos de dificuldades, de crises, e devemos ser sempre otimistas. Eu sou um político que não tenho por hábito atacar, criticar, falar mal de terceiros, ao contrário da regra geral. Me conhecem meu estilo sereno e tranquilo. Por isso mesmo, eu sempre advogo a esperança. A esperança, o otimismo, o ânimo, a fé e o trabalho, para termos tempos melhores avante. E tenho certeza que lá chegaremos. Esse exemplo, portanto, de Cataguases vai nos inspirar. Farei referência dele no Senado. Talvez não agora, a última semana, dificilmente teremos a possibilidade de fazer essa menção na tribuna do Senado. Mas no início do ano que vem, com certeza, para demonstrar lá, de Brasília, ecoando a todo o Brasil, mais uma vez, que Cataguases se coloca à frente do país. Uma cidade avante do seu tempo, uma cidade modernista, uma cidade que é guerreira e, por isso mesmo, vai superar a sua crise, vai superar as suas dificuldades e vai devolver a seu cidadão e a sua comunidade uma grande qualidade de vida, melhorando o seu IDHM. E quero vê-la em breve, de fato, entre as 10 primeiras do nosso Brasil, como está na meta do Conselho do Estado, porque isso é factível, é viável e é possível, graças e exclusivamente ao trabalho de todos. Muito obrigado, que Deus proteja a